E Renê, conta pra gente, por que você resolveu advogar exclusivamente para mulheres? E se é exclusivamente para mulheres mesmo, né? Essa é uma dúvida que a gente tem aqui, que a gente quer falar também sobre isso. Natasha, sim, advocacia exclusiva para mulheres. E ficando primeiro nesse ponto, tem a razão de ser. A gente vive num poder judiciário que não está numa ilha. O poder judiciário está incluído num cenário de país, num cenário de população, de comunidade, que se acostumou, infelizmente, ao machismo. Então, enquanto escritório, hoje, em razão desse estado de coisas, é absolutamente essencial a gente ter um olhar especificamente voltado para o tema que eu acredito muito, que é do enfrentamento do direito da mulher, não para trazer benefícios, apenas e tão somente reequilibrar os pratos que foram perdidos ao longo do nosso tempo. Hoje, a gente tem uma sociedade que pratica alguns atos sem perceber que são muito desequilibrados do plano prático em desfavor das mulheres. Mexer nessa realidade social, provocar novas reflexões, necessariamente passa por um conteúdo muito profundo, de academia densa do direito. O direito, eu sempre digo que é o estudo da sociedade, na aplicação prática de direitos e deveres. Então, para aprofundar isso e conseguir uma modificação de leitura social, é necessário que o tema seja exclusivamente tratado sob o prisma do direito da mulher. Então, sim, a advocacia é somente para mulheres. E aí, pegando a primeira pergunta do porquê desse tema, do porquê do direito de família, do porquê do direito de família voltado exclusivamente para mulheres, eu tenho um episódio, se a gente fizer leitura pessoal, suas ouvintes, suas espectadoras de vocês, vão ter também. Eu, como não diferente de ninguém na sociedade brasileira, se eu volto no passado, eu tenho algum tema. E teve um específico que marcou muito, ali na minha juventude, que é quando a minha irmã se vê grávida, mas só descobre depois do término do namoro. Quando isso acontece, a família fica com medo não da gravidez, mas do julgamento social de que uma gravidez de uma mãe solo representa. E aquilo vira um debate. E aí eu estou dentro de casa, migrando ali da fase da adolescência, primeira juventude, para um olhar de mais maturidade da sociedade, e aí uma coisa sempre me chamava a atenção. Por que ninguém fala do pai? Por que esse está esquecido? O desequilíbrio fica muito grande. Parece que o peso todo, o erro, se é que existe erro, está assentado somente na mulher e o homem está livre. Aliás, como se fosse um coitado, como se ele fosse a vítima de tudo. E ela ali como algoz. Isso sempre me incomodou. Sempre me incomodou. Em determinado momento na advocacia dos estudos, eu vou para Portugal fazer um mestrado, e era um mestrado na área de contrato, e eu faço uma leitura do contrato à luz de equilíbrio. Só contrato mercantil, compra e venda de coisas e tal. Quando eu volto para o Brasil, e com essa experiência, que já estava dentro de mim com uma semente ali, falo, peraí, toda entidade familiar está feita com base no contrato, seja de união estável, seja de casamento. Deixa eu pegar tudo que eu aprendi com relação ao contrato e equilíbrio ou desequilíbrio e vou olhar como é que estão os contratos de família no Brasil. Aí a conclusão é uma só. É um desequilíbrio imenso, injustificável, que impõe à mulher um custo de vida, um custo social que extrapola os limites do razoável. E quando você olha o entorno, quando você olha tanto a comunidade jurídica como a comunidade brasileira como um todo, é uma aceitação, é uma normalização de tantos absurdos que quando eu comecei a falar sobre o tema, mas eu era muito criticado, inclusive pelos colegas advogados e pelas colegas advogadas. Hoje, muito do que eu venho falando há alguns anos passa por uma transformação, e eu não estou falando que eu sou a semente de transformação, eu estou falando que a gente provoca reflexões e pessoas com o mesmo pensamento passam a se aglutinar conosco, e essa voz passa a ter uma força e trazer decisões novas, inovadoras. Então, por isso, e aí que vem toda a advocacia voltada para a mulher, com resultados que eu acredito, a gente está no início de um processo de transformação, que é duro, que é difícil, mas que ao mesmo tempo joga um desafio para a gente, que é o combustível. Muito triste, né, que você falou que você ouvia de mulheres. Eu acho que o julgamento vindo de mulher para mulher, eu acho tão triste, sabe? Mas normalmente né? A gente vivencia isso, né, diariamente. Eu, no meu Instagram, eu comento muito sobre maternidade e tal. E sempre as críticas vêm das mulheres. Sim. E normalmente de mães. A gente fica assim, tipo, por que você tá normalizando isso? Tipo, um pai, o meu marido, o parto ali inteiro, esteve junto, estudou comigo e tal. Aí todo mundo fica tipo, ai, tadinho, né? Tipo, teve que ficar ali horas, você em trabalho de parto, não sei o quê. Eu falo, por que vocês pensam assim, né? Tipo, normalizam tanto a parte
masculina, que acredito que, né, o teu também ali, o pai pode tudo, a mãe não pode nada. E foi muita crítica de mães e mulheres. O tempo todo, né? E aí, quando você vê um pai que é aquele pai chamado paizão. Ele é um paizão, ele leva pra escola, ele dá banho. Quando eu falei que o Diogo dava banho nele, nossa, que paizão. Eu falei, como assim que paizão? Ele é o pai da criança. O mínimo que ele deveria fazer é dar banho da criança. Então, assim, esse 50-50, esquece, é 90-10. E aí, quando o pai é diferente disso e que pode ser diferente disso, as pessoas acham um absurdo, né? E acham que ele é um super pai por fazer o mínimo que ele tem que fazer pro filho dele. Né? Então, assim, é difícil. Não somos mãe solo, né? Mas a gente vê muita mãe solo sofrendo muito. Mas é porque nós nos acostumamos aos pais recreativos. Sim. Como se o pai recreativo fosse um herói nacional. É o pai do Instagram que eu falo, né? Pega o filho no final de semana, tira 200 fotos e aí você fala assim, lá, que lindo, gente. Que ótimo, paizão, que lindo. Mas quando o filho passa mal de madrugada, quem vai pro pronto-socorro é a mãe. Lógico, sempre. Até o que você falou da sua irmã, né, que engravidou e tal, e ficava com medo do julgamento, é exatamente isso. Eu sei porque os meus pais se separaram muito cedo. Então, assim, eu tinha 7 anos. Meu pai, eu brincava que meu pai era... Na verdade, hoje em dia eu tenho essa consciência, né? Que meu pai era o paizão, que, óbvio, ele não tinha o dia a dia, tipo, ele não tinha sobrecarga, né? Que minha mãe criou a gente, minha mãe foi mãe solo desde... Eu tô com 30 anos, 27 anos, 23 anos. Então, ela tinha toda aquela sobrecarga, ela que tinha que se virar para trabalhar, para trazer, né, tipo, a comida para casa, ela que tinha que ficar ali cuidando da gente, e meu pai pegava o final de semana ali, né, tipo, curtia, a gente ia pra parque, pra, né, divertir. Aí, a minha mãe era chata, e meu pai era o legalzão. É sempre assim. Mas tem uma evolução, porque, assim, quando você pega esse dado, a história da sua mãe, e vamos trazer para os dados da mulher brasileira em 2024, tem um estudo último, que é do IBGE, que ele aponta, e aí eu gosto muito de dados, menos de opinião e mais de dados. Sim. Porque hoje a gente vive muito mundo de opiniões, onde a minha interessa, a sua eu não quero ouvir, como se a minha fosse uma verdade e a sua não importasse. Então, peraí, esquece a sua opinião, esquece a do outro, vamos olhar ali os dados. Sou pena da gente falar algumas besteiras, né? E hoje a gente tem falado muito na sociedade e replicado muita besteira. Então, na dúvida, vamos para dado. IBGE, 2018, faz estudo profundo no Brasil. As mulheres brasileiras trabalham 51% mais do que os homens em tarefas não remuneradas, não reconhecidas, e que tarefas que fazem com que ela tenha menos tempo de no mercado de trabalho ter o reconhecimento devido. E isso está normalizado. Então, vocês duas acham que quando vão receber o mesmo que 2 homens na mesma posição que vocês? Nunca. É só nunca. Nunca. É verdade. E aí é com base em dados. E aí esse negócio hoje no Brasil de hater, está trazendo as suas mazelas internas, a sua opinião destituída de fundamento para destilar o ódio contra o outro, ou você traz uma opinião divergente, fundamentada com base em dados? Porque se é só uma encheção de saco na rede, vai para psiquiatra, vai para psicólogo. Mas não atrapalha um debate que é útil. Sim. Esse debate precisa ser colocado, precisa ser feito. A gente vai chegar em 2024 com mulheres trabalhando... Gente, é 51% mais. É uma realidade muito bizarra, assim, pra gente, né? E aí a gente entra até num ponto, que é algo que a gente quer falar, sobre os direitos da mulher na licença maternidade, né? Então... Ou até no ambiente de trabalho. No ambiente si, de trabalho. Né? Acho que a gente vem evoluindo, acho, tá? Minha opinião. Eu não trabalho no CLT, né? Então eu não tenho esse know-how das empresas. Mas o que eu tenho visto é que algumas empresas hoje já têm ali um ambientezinho para amamentação, mas isso aí eu acho que é uma parcela muito pequena. Eu acho que é mínimo. Mínimo, né? Então eu acho que hoje falta incentivo, né, para essas mulheres realmente voltar ao trabalho. A gente já tem a carga muito pesada de ter que voltar, de ter que deixar o filho em casa, que para a mulher é muito duro, né? Acredito que para o pai também. Mas a gente passa grudada, né? 24 horas com aquela criança. Então, por exemplo, eu voltei com 2 meses, mas voltei aos poucos, porque eu não era CLT. Então eu vim no meu ritmo e estava tudo bem. Mas acho que falta incentivo para essas mulheres voltar também ao mercado de trabalho, né? E aí eu queria saber quais são realmente essas leis que asseguram a mulher ali na licença maternidade, se há algum incentivo dessas empresas para que essas mulheres retornem a esse mercado de trabalho. Tem algum incentivo? Então, Natasha, antes da lei, vamos se posicionar no tempo e espaço que a gente está. Porque senão a lei não faz nem sentido. Sim.
E aí vamos lembrar de ancestralidade, vamos lembrar de história brasileira, vamos trazer o que acontece no Brasil de 1900 para cá para fazer uma leitura de como a sociedade brasileira enxerga a mulher que trabalha. Se você pegar um fio aí de dados, a mulher é recebida no mercado brasileiro com hostilidade que o homem não é. E já tem um ingrediente que vocês estão tratando aqui no podcast de vocês, que é a maternidade. O fato da mulher poder vir a engravidar gera um obstáculo no próprio empregador. Então, entre uma mulher que pode engravidar e um homem que não irá engravidar, o homem já está na frente. Não, e é incrível também que eu até fiz seleção já em companhia aérea, né? Aí eu lembro que a menina do meu lado tinha filho, casada. Aí ela foi pra fazer a entrevista, eu tava aguardando, daí ela voltou, daí ela falou, cara, me perguntaram se eu tinha filhos, eu falei que tinha, e falaram, com quem que teu filho vai ficar? Aí eu olhei pra ela assim, eu falei, eu duvido que perguntem pra homens também. E até esses dias foi até um assunto no meu Instagram sobre isso, que eu perguntei, homens, isso é perguntado pra vocês? Com quem que teu filho vai ficar enquanto você estiver trabalhando? Porque é muito cômodo, né? Tipo, não, tem a mãe, então a mãe vai ficar, né? Não tem problema. Só que quando é a mãe, é aquele negócio... Tá, mas e teu filho? Se ficar doente? É isso que a gente tenta medo do empregador. mostrar. Então, a gente tenta mostrar que... Esperamos que evolua, né? Que a mãe, tipo, não é só a mãe que precisa levar no médico, não é só a mãe que precisa sair do trabalho para fazer. O pai também. Tipo, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem, né, mais pais participativos. Mas a ideia do empregador é essa, né? Tipo, não, é a mãe que vai sair, não vai ser o pai que vai sair. Só que não é perguntado pro homem, né? Sim. Pegando só um corte, eu vou voltar aqui, mas temos mais pais participativos. Aí, 2023, ano passado. Por dia, 500 crianças nasceram e não tiveram o nome do pai na certidão de nascimento. Por dia. Nossa. Não estou falando de mãe solo, estou falando de criança sem nome de pai. Pais mais participativos. É um país que se acostumou a festejar o mínimo. A gente está simplesmente acostumado com o mínimo. Né? É isso. E a gente tem se acostumado a festejar o mínimo, que é muito pior. É horrível. Que é horroroso. E aí, voltando para a porta, pelo menos de ingresso da mulher no mercado de trabalho, se ela está com 25 a 30 anos, outra pergunta comum, é noiva? Casou? Está recém-casada? O fundo dessa pergunta... Você vai ter filho, né? Não é saber sua vida, é saber se você vai engravidar logo ou não.